Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Livro de Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Da série Homens da Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens que permaneceram firmes. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por tantas provações durante a juventude que chega a ser motivo de admiração o fato de eles terem sobrevivido. Os 3 rapazes enfrentaram 2 grandes tentações. A primeira foi um desafio ao paladar deles. Aqueles jovens fortes, saudáveis e de boa aparência foram levados aos palácios do rei para serem educados e treinados. Enquanto estivessem lá, eles seriam servidos com a melhor comida e o melhor vinho da despesa do rei. Sendo assim, o que havia de errado em aproveitar essa mordomia? Tudo, se você fosse um hebreu e a comida fosse cerimonialmente impura. Ainda assim, como abrir mão de tantas iguarias sem parecerem ingratos diante do rei? Ainda assim, sob a liderança do amigo Daniel, os rapazes propuseram uma experiência científica. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir, disse Daniel ao chefe dos oficiais do rei. Depois daquela dieta à base de vegetais, a aparência dos rapazes era tão boa que o responsável por cuidar deles concordou que as mantivessem. Os 3 se desenvolveram muito, tanto fisicamente quanto em inteligência e sabedoria. Deus lhes deu tanta sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, que o rei os escolheu como conselheiros. E foi uma boa ideia, pois eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Aquela posição privilegiada, assim como o papel que exerciam como governadores das províncias, não os resguardou do teste seguinte, que era a adoração de uma estátua dourada de mais ou menos 25 metros que o rei Nabucodonosor fez erguer. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que o castigo por se recusarem a obedecer ao rei era a morte em uma fornalha ardente, mas eles não podiam adorar a nenhum outro além de Deus. Por isso, disseram ao rei que Deus tinha o poder de salvá-los da fornalha, e mesmo que não os fizesse, os 3 jovens não se curvariam diante da estátua dourada. Nabucodonosor podia até mudar os nomes daqueles rapazes, mas não tinha o poder de mudar-lhes a identidade. Eles eram filhos do Deus vivo, a quem serviriam, mesmo que tivessem de andar pelo meio do fogo. E aquela convicção impressionava de tal maneira que o próprio rei um dia se viu obrigado a cair de joelhos, arrependido, e adorar o Rei dos Céus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.